pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal para discutir economia. Hoje a nossa aula é sobre neoliberalismo. Eu sou o professor Gabriel Corrêa, curte, compartilha, te inscreve no canal. Outra coisa que é interessante que vocês façam, se vocês não viram os outros vídeos dessa mesma playlist, que são os setores da economia, liberalismo clássico e keynesianismo, dá uma olhadinha porque eu vou pescar algumas coisas que já foram discutidas. Beleza, gente? Dentro desse processo, o que é o neoliberalismo? O que significa essa retomada do clássico liberalismo do século XVII e século XVIII? Como essa retomada se estrutura à luz do século XX? Primeiro, gente, é importante a gente entender o empreendimento intelectual que esses autores estão propondo. A ideia do neoliberalismo é ser uma crítica ferrenha a uma perspectiva crescente naquele período, né? Que é a primeira metade do século XX. E a perspectiva que eles têm como alvo de suas críticas é o welfare state, o estado de bem-estar social ou a lógica keynesiana. Diferente do liberalismo clássico, que tinha no estado absoluto o alvo de suas críticas, a lógica neoliberal retoma princípios do liberalismo para criticar o welfare state. Para quem não lembra, um breve resuminho, o welfare state propõe que o Estado deve intervir na economia, regulando as lógicas de mercado, distribuindo renda e gerando emprego para que o motor da economia, que segundo Keynes é o consumo, é o mercado consumidor, possa funcionar, evitando crise de superprodução e outras mazelas e contradições do livre mercado. Já para os neoliberais, a lógica keynesiana apresenta diversas falhas. Esse Estado interventor reproduz a opressão do indivíduo, amarra o livre comércio, impede a competição dos agentes e faz com que a economia, em vez de avançar de uma forma mais natural e dinâmica, fique entravada na burocracia, na falta de dinâmica desse Estado interventor. O Estado, quanto mais Estado na sociedade, menos indivíduo, né? A lógica do neoliberalismo é retomar aquele discurso do indivíduo que já aparecia no liberalismo clássico. Beleza, gente? O Estado, com seus projetos e intervenções, mais atrapalharia o crescimento econômico do que de fato promoveria o dinamismo que tanto prometia. A lógica para o neoliberal é retirar a intervenção do Estado da economia, reduzindo a intervenção desse Estado em alguns setores estratégicos que precisam de fato do poder público acionando ali um dinamismo, tendo algum investimento. Poderia também ter o Estado agindo na saúde, na educação, que são setores mais básicos, né, para garantir uma qualidade de vida mínima, mas na economia o Estado deve ser mínimo. Perfeito? O Estado não deve regular as dinâmicas de mercado. O mercado deve ser regulado por si próprio. A mão invisível do mercado, o conceito que a gente viu lá com Adam Smith, é retomado discursivamente e ideologicamente nessa perspectiva. Alguns intelectuais eu gostaria que vocês soubessem o nome: Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Esses dois pensadores têm uma influência muito grande nos traços, nas características que o neoliberalismo vai assumir ao longo do século XX. É importante que muitas vezes quando vocês vão botar neoliberalismo, aparecem correntes distintas, né? E as duas mais famosas são a escola austríaca, que tem uma influência desses autores que eu mencionei para vocês, e a escola de Chicago, onde o maior pensador é Milton Friedman, né? A escola de Chicago que tem os seus Chicago Boys. Fechou até aí, gente? Na prática, o neoliberalismo se revela em algumas políticas clássicas. Primeiro, a política de austeridade. Quando um governo começa a atender ao neoliberalismo, ele tem como uma das suas principais bandeiras o corte de gasto. E não é qualquer corte de gasto, gente. É um corte de gasto no setor social. A gente vai diminuir as políticas sociais, a gente vai diminuir os investimentos do Estado, né, como um setor ativo na economia. Se o Estado tiver estatais, empresas próprias, que ele as privatize. É importante entregar para a iniciativa privada, pois ela é mais dinâmica, menos burocratizada. Então o Estado deve privatizar essas estatais. Beleza?
As políticas sociais têm um outro problema para os neoliberais, né? Essas políticas de bolsa isso, bolsa aquilo, seguro-desemprego, geram na economia um assistencialismo e faz com que o indivíduo procure com menos ímpeto as concorrências do livre mercado, né? O trabalhador fica numa situação confortável que faz a economia estagnar. Política social deve ser mínima, praticamente nula, para que o país tenha um comportamento mais impetuoso de crescimento. Beleza? Para os neoliberais, o mercado então teria uma tendência de autorregulação e a gente pode então retirar o papel social do Estado. Deu para entender, gente? Dentro dessa lógica é importante mencionar que os neoliberais tiveram uma ascensão muito grande em períodos e governos determinados. E pasmem vocês, foram os governos em países desenvolvidos, países que inclusive tinham passado pelo governo do welfare state. Quais são esses governos mais famosos? Vocês têm a implementação do neoliberalismo de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Gente, ambos esses governos ficaram famosos por reduzir direitos trabalhistas fortemente, ficaram famosos por perseguir sindicatos, perfeito? Ficaram famosos por diminuir o poder de consumo da classe média baixa, principalmente. Então, essa lógica de redução do papel do Estado muitas vezes se revelou, inclusive em países desenvolvidos, uma crise social muito intensa, né? Aumento do desemprego, diminuição da renda, diminuição de direitos. Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington, propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos estados. Na América Latina, o fruto neoliberal foi ainda mais amargo. Nós passamos entre o período dos anos 80 e 90 com uma dita onda neoliberal na América Latina. Os poucos países que tinham atividades produtivas de maior peso, empresas estatais, uma indústria estatal na mineração, na siderurgia, na indústria automobilística, esses países que tinham essas empresas ditas de base passaram por uma onda de privatizações. As privatizações e a abertura econômica, gente, fizeram com que empresas nacionais quebrassem, tanto porque dependiam da estatal por causa dos seus investimentos ou até do seu consumo, quanto porque não podiam concorrer com as empresas multinacionais que ficavam entrando agora com um mercado mais aberto, menos protegido. Na América Latina, então, nós tivemos aumento do desemprego, aumento da miséria, tivemos uma situação de instabilidade econômica, alta inflação. O neoliberalismo representou para a América Latina um fruto amargo. Dentro dessas perspectivas, gente, até hoje, a proposta neoliberal tem suas derivações ainda mais intensas. Nos tempos de hoje se discute muito o ultraliberalismo ou anarcocapitalismo. Querem advogar que seria possível regular a economia de uma sociedade, não só a economia, mas fatores políticos também, sem a presença do Estado. E na prática a gente sabe que quando o Estado some, não é o indivíduo que aflora. Quando o Estado some, são as elites econômicas, donas de meios de produção, donas da maior parte do capital financeiro, donas da maior parte do capital produtivo, que conseguem de fato aflorar contra os direitos sociais, aumentando miséria, aumentando pobreza. Beleza? Dentro desse processo, o neoliberalismo, então, ele está muito associado à lógica da globalização, ao livre comércio internacional e também, né, a essas questões que eu mencionei. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta aqui se vocês acham que faltou alguma coisa, se vocês têm alguma polêmica, alguma discordância com esse vídeo. Estamos aqui para conversar e para dialogar, beleza? Beijo pra você, sucesso!